Qual não é diferente? Você... Tá, porque assim, o que diferencia um computador clássico de um computador quântico? Em 1937, o matemático Claude Shannon, ele provou que existia uma conexão, ele chama de bijeção na matemática, entre computadores clássicos, tá? Entre os computadores na época, e os circuitos eletrônicos e a lógica booleana, tá? Então, a gente pode pensar que um computador, o nosso celular que a gente usa, ele é um circuito eletrônico, tá? Um circuito eletrônico que usa a lógica do 0, 1, tá? O computador quântico, ele não é mais... Ele tem circuitos eletrônicos, mas ele não é essencialmente isso. Ele é uma máquina de interferências, tá? Interferências de estados quânticos. Então, essas interferências podem trazer muitas vantagens. Por exemplo, a tal da sobreposição. Quando você... é bom desmistificar, né? A sobreposição é uma coisa que as pessoas colocam uma carga que não existe. Por exemplo, se eu tiver aqui... na geometria, você tem um vetor aqui que está na direção perpendicular. Aí você pode ter esse vetor aqui que está na direção horizontal. Esse daqui tem um pouco no vertical, um pouco no horizontal. Isso aqui é sobreposição, é rigorosamente isso. Não é uma figura de linguagem, é isso sobreposição, tá? Só que é do estado quântico, que é um ente que carrega toda a informação quântica. Então, quando você tem um circuito eletrônico, você vai fazer um algoritmo, os algoritmos que a Bruna trabalha, por exemplo. Você tem os seus qubits. Primeira coisa que você faz é colocar eles todos em sobreposição. É como se você, vou usar uma linguagem, é como se eu abrisse o chakra quântico do computador. Ele entrou na sua sobreposição, ele está ganhando o seu poder quântico ali. Quando o computador, você coloca ele em sobreposição inteirinho, imediatamente ele já começou a olhar todo o espaço de soluções possíveis, tá? Aquela ali, ele vai passar por todas. Então aquela pode ser legal, aquela não. E aí você vai construir o seu circuito eletrônico, que já abriu o caráter quântico. Você vai ter algumas peças que fazem interferências desses estados quânticos. E no final de tudo, você vai fazer uma medição. E aí tem uma coisa muito importante. O seu circuito quântico, o seu algoritmo quântico, enquanto ele está rodando, ele não tem informação nenhuma. É zero a informação. Ele tem informação quântica. Ele não tem informação alguma. Ele está tratando de um outro mundo. É o mundo da informação quântica. Nós dizemos que não tem entropia. Mas você faz um processo ali chamado de medida. Na medição surge entropia. Surge informação. Só que é um processo que ele é probabilístico. Então você tem que realizar várias vezes esse processo para você ter uma estatística de onde está a sua resposta. Então, a grande jogada do computador quântico, do algoritmo quântico, é você montar um circuito físico, tá? Que você vai favorecer que esses qubits em sobreposição procurem a resposta ideal para você. E estatisticamente eles podem, quanto mais eu rodo meu circuito, eu rodo 1000 vezes o circuito, isso é rapidíssimo, leva menos de um segundo, muito menos, tá? Você roda 1000 vezes o circuito e aí ele encontra uma resposta ideal. Nessa que o circuito está entrando em sobreposição, em entrelaçamento, em interferência, você pode ter vantagens quânticas. A Bruna comentou, por exemplo, de 1994, o matemático Peter Shor, ele descobriu uma forma de fazer uma decomposição numérica de números primos. Por exemplo, hoje, o seu celular e o seu e-mail, o que garante, tá, a robustez da criptografia dele é que existe um teorema que tem 2000 anos, o teorema de Euclides, que diz que qualquer número natural pode ser escrito como um produto de números primos, tá? Só que se esse número é muito grande, você tem que conhecer números primos muito grandes. E é muito difícil calcular esses números primos porque não tem uma fórmula. Não tem fórmula para você achar número primo grande. Os pequenos até tem, os grandes não tem, tá? Então é um problema matematicamente muito difícil. Mas o que o Peter Shor fez? Ele viu que esse problema do Euclides, de 2000 anos atrás, se ele transformasse num problema quântico, ele não estaria mais preocupado em encontrar os números primos. Ele teria que encontrar padrões em ondas, tá? Ele transforma os números primos em padrões de ondas. Ele tem que olhar quando que essas ondas se encontram. É isso a matemática. Então, é uma outra forma de raciocinar. E isso traz, por exemplo, essa vantagem exponencial. Se eu disse aqui que um computador quântico é uma máquina de interferência, agora eu vou dizer o que ele faz. Ele reduz complexidade matemática, tá? Então, complexidade é essa propriedade que a Bruna comentou. Que quando você tem um problema, se você, por exemplo, tem um problema de multiplicar dois números,
tá? Os dois têm 3 dígitos, eu vou gastar alguns segundos para fazer essa conta. Oi, pessoal. Eu sei que estou interrompendo seu vídeo, mas eu realmente queria falar diretamente com você. Se você valoriza conteúdo educativo como este, sei que juntos podemos fazer a diferença. Por favor, apoie-nos com um simples joinha, inscreva-se e compartilhe para que possamos continuar trazendo aprendizado significativo para todos. Obrigado por fazer parte desta comunidade de aprendizagem. Uns segundos para fazer essa conta. Se esses números não tiverem 3 dígitos, se eles tiverem, por exemplo, 6 dígitos, o tempo aumenta demais, tá? Então, isso é a complexidade. Quão rápido, quanto mais de esforço você precisa para você resolver o mesmo problema quando o problema é escalado, tá? O computador quântico, ele reduz essa complexidade. Então, problemas de logística. Um problema de logística, eu quero visitar 4 cidades, quero passar pelas 4 cidades fazendo o menor trajeto. Pô, isso é moleza, você faz na mão isso. Agora, e se for 50 cidades? Pô, 50 cidades você não calcula, isso leva 40 anos pra fazer esse cálculo, tá? Se for fazer o cálculo real. A computação não consegue fazer isso, tá? Mas, de repente, num computador quântico, você pode reduzir esse tempo para minutos, tá? Sai de anos para minutos. Então é por isso que a indústria está investindo nisso. Por exemplo, o Bradesco está investindo nisso. O Bradesco está em parceria com a IBM, eles estão focados em criptografia, tá? Na parte de segurança da informação. Só que, pô, eles também estão olhando a parte de logística, porque eles têm agências espalhadas pelo Brasil inteiro. Tem, sei lá, 900, 1.000, 3.000 agências, não sei quantas hoje eles têm. Mas tem que levar dinheiro físico para essas agências. Tem aposentado, pensionista lá que tem que pegar dinheiro físico real. Então, se eles tiverem uma melhoria na logística dele, que o caminhão consiga passar em cada cidade economizando um pouquinho, já é um lucro enorme que vai vir para o bolso do acionista e também do próprio banco, tá? Então, essa é a promessa, é usar esses pequenos probleminhas para construir algo grande. Então, a computação quântica, ela está surgindo de resolver problemas ainda que não têm interesses real, tá? São problemas que, no fundo, não servem para nada, né, Bruna? Os problemas atuais, que ela resolve bem, com eficiência. Nossa, ela resolve uns problemas que são incríveis, mas a gente não serve para... Mas, porém, quando você começa a juntar esses problemas que não servem para nada, você desenvolve um algoritmo como o do Shor. Ele usa os algoritmos clássicos lá para fazer uma coisa que é muito útil, tá? Então, essa é a mágica que a computação quântica traz a nível de computação. Mas a mágica maior é o que ela comentou, que é o Quantum Machine Learning, que a gente pode desenvolver, por exemplo, novos materiais, novos combustíveis, novas células de energia, bateria. Nós vamos ter uma guerra de bateria daqui a pouco aqui no mundo, tá? Com os carros elétricos. E aí? O que nós vamos fazer? Nós precisamos de material novo, nós precisamos de tecnologia nova. Tá? A tecnologia atual não vai dar conta da demanda que nós vamos precisar. Então é aí que entra, por exemplo, o Quantum Machine Learning. Tá? A gente explorar a natureza no seu nível mais profundo de forma quântica para desenvolver novos materiais. Essa é uma aplicação incrível. O que o Canadá está fazendo nesse... Aplicação real, você sabe de alguma indústria local lá? Eles estão interessados também nesse tipo de coisa, por exemplo, as coisas de Quantum Machine Learning, tem uma boa galera, mas tem também uma boa tradição teórica, né, por causa do Instituto Perímetro, que é de física teórica, a gente estava conversando antes, tem uma galera fazendo umas pesquisas muito interessantes com complexidade, que é uma coisa muito computacional, muito matemática, quase não tem física envolvida, mas é uma galera de computação matemática, tem galera juntando relatividade, que é um assunto bem mais diferente, mas em termos do país Canadá é meio difícil para eu falar, porque é um país grande, que nem o nosso, né? Eu não tenho tanto acesso assim, mas eles estão interessados a ponto de estar na estratégia nacional deles, né? Tá em todos os lugares, em termos de segurança, em termos de soberania também. Você estava me falando, Bruna, que o Canadá está trazendo muito brasileiro. Por que está acontecendo isso? Por que ele tá... Não sei se está trazendo muito brasileiro, mas assim, o Canadá, ele importa, acho que tem que importar um pouco pessoas, né? Não tem tanta gente lá. Do mundo todo, não é só... Mas o Canadá tem essa coisa, eles não têm uma população bem pequena, né? A população deles, eu acho, do país inteiro é meio que equivalente à do estado de São Paulo, eu não sei. Não, tem alguém me checa, porque eu não tenho certeza, mas é muito pouco. Então, por exemplo, eu fui lá com um visto que era para pessoas que, né, faziam um trabalho
altamente específico, alguma coisa assim. Então, sei lá, ter doutorado, tal, trabalhar com algo muito específico é um negócio que o Canadá aceita bem. Então, Você falou que tinha bastante da USP lá. tem gente da USP, mas aí eu não sei, a galera da USP só gosta de física teórica, eu acho. Eu não sei se há um incentivo particular para brasileiros. Eu acho que só É mais pro mundo, no mundo inteiro. existe uma coisa assim, é o seguinte: a América Latina tem uma tradição interessante com física teórica. Acho que um pouco pelo fato da gente não ter tanto recurso para física experimental de ponta, a gente não tem os melhores equipamentos, a gente compensa com física teórica. Não é só o Brasil. A física, informação quântica no Brasil, tem uma galera muito boa. Isso é verdade. Pesquisa muito, né? A gente, falando de Brasil, uma das coisas é a parte acadêmica do Brasil. A gente tem pesquisas muito legais em coisas muito fundamentais de quântica. E aí eu acho que tem um pouco dessa tendência aí da galera querer, o perímetro, que é muito teórico, muito de ponta, assim, tem uma